Mais uma vez ontem em Brasília, o ministro Sérgio Moro reafirmou a importância da prisão em segunda instância. Antônio Maldonado. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, iniciou a semana defendendo a prisão após a condenação em segunda instância. No início da manhã desta segunda-feira, ele participou de uma sessão solene na Câmara dos Deputados, onde recebeu uma medalha pelos serviços que tem prestado ao Brasil. No discurso, Moro defendeu que o Congresso trabalhe para reverter o quanto antes o entendimento sobre o início do cumprimento da pena adotado pelo Supremo Tribunal Federal no início do mês de novembro. Alguns reveses contra a corrupção que nós temos que trabalhar, nós temos que olhar o futuro e para esse futuro é realmente imprescindível a volta da execução da condenação em segunda instância por emenda constitucional, por projeto de lei. Essa decisão daí cabe realmente ao Congresso Nacional e aos parlamentares. Após a sessão solene, Moro foi ao seminário realizado pelo Ministério da Justiça em comemoração ao Dia Internacional contra a Corrupção, comemorado nesta segunda-feira. Na palestra, o ministro voltou a falar sobre como o início do cumprimento da pena, após a condenação ser confirmada pela segunda instância da Justiça, é essencial para o combate à impunidade no país. Nós respeitamos a decisão do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é uma instituição fundamental para a democracia, mas nós discordamos desse precedente. Nós entendemos que a execução em segunda instância é fundamental para que o sistema de justiça funcione, para que nós possamos reduzir a impunidade. Convidado a falar no seminário, o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, comemorou o fato de o Congresso estar discutindo matérias que aprimoram o combate à corrupção, como o pacote anticrime e as propostas relacionadas à prisão após a condenação em segunda instância. Ele criticou os juízes que, inconformados com o entendimento da Suprema Corte, têm soltado réus que poderiam permanecer presos. O ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, também fez uma palestra no seminário. Ele, que é mestre em combate à corrupção, lembrou como as práticas ilícitas têm consequências que vão além do desvio de dinheiro. É bom lembrar que as falas do ministro Sérgio Moro aconteceram na véspera de a Comissão de Constituição e Justiça do Senado votar o projeto de lei que altera o Código de Processo Penal e possibilita a prisão após a condenação ser confirmada pela segunda instância da Justiça. Se a proposta for aprovada nesta terça-feira no colegiado e não houver recurso, pode seguir direto para a análise dos deputados, que, a depender da disposição, podem conseguir votá-la já no plenário na quarta-feira. De Brasília, Antônio Maldonado. A posição do ministro Sérgio Moro, que tem reiterado as suas críticas às decisões do Supremo Tribunal, agora também em relação à segunda instância, elas são, essa posição do Moro, ela é especialmente interessante porque chega num momento em que o presidente Jair Bolsonaro acata com uma inusual reverência e recato os julgamentos em que o Supremo taxa de inconstitucional a prisão de condenados na segunda instância, os julgamentos em que o Supremo beneficia o Lula. De repente, tudo passou a ser irrelevante para o presidente Bolsonaro. Esse silêncio do presidente é gritante e ele injeta na conjuntura uma certa hipocrisia, porque se verifica que o presidente está em silêncio num instante em que o filho dele, o primogênito, Flávio Bolsonaro, se enrolou. Está enrolado com uma investigação tocada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Nesse momento em que o Flávio Bolsonaro se torna cliente de investigações, o presidente silencia. Isso é muito ruim, porque passa um sinal trocado para a opinião pública, um sinal ruim. O presidente sempre foi crítico de decisões como essa, sempre foi a favor da prisão em segunda instância, se elegeu com esse discurso, de repente muda a página, vira a página e vira a página para trás. Então, é importante que o ministro Sérgio Moro faça críticas a essa decisão do Supremo e triste saber que ele critica sozinho, que o presidente não o acompanhe nessa posição. Olha, o ministro Sérgio Moro tem essa bandeira, né, e ele é o maior ícone do combate à corrupção dentro do governo Bolsonaro. E um dos maiores ícones hoje no Brasil em relação a isso, graças ao sucesso da Lava Jato e a sua postura como juiz, no caso.
Então, isso é corroborado por pesquisas. Nós tivemos essa segunda aí, o Datafolha, mostrando que ele é o ministro mais popular do governo e as pesquisas também mostram apoio maciço da população brasileira a essa questão da segunda instância. Ou seja, uma coisa conversa com a outra. A postura do presidente Bolsonaro realmente subiu um tom de alerta ali de muitos por conta desse envolvimento do filho dele, no caso do Fabrício Queiroz. E, como eu não canso de repetir, o lavajatismo, ou seja, o combate à corrupção da qual Moro é o grande ícone, é muito mais forte do que o bolsonarismo, que em boa parte é um derivado disso. Justiça seja feita, Moro foi escolhido ministro por Jair Bolsonaro, continua ministro de Jair Bolsonaro, apesar de muita gente cantando já a sua iminente saída desde o começo, e publicamente, ao menos, demonstra apoio ao presidente, respeito ao presidente e é mútuo, ou seja, o presidente apoia o ministro Sérgio Moro. Enquanto for essa a verdade, esse é um governo, pode-se dizer, que combate a corrupção.